Entre os dias 7 e 9 de março, você é o nosso convidado para acompanhar o 7º Congresso Jurídico Online de Ciências Criminais. O evento é totalmente gratuito, online e será transmitido ao vivo para todo o Brasil. Grandes nomes do direito estarão reunidos para debater temas polêmicos e atuais da área. Antes mesmo das transmissões do Congresso, você também vai poder conferir várias palestras que irão prepará-lo para o evento e que estarão disponíveis semanalmente por meio de um link na sua caixa de e-mail a partir de janeiro. E tem mais! Você já pode adquirir através do site seu certificado com 20 horas de participação. Ele ficará disponível para emissão ao final do evento. O que está esperando? Inscreva-se gratuitamente e ajude a desvendar todos os segredos da área criminal. Isso volta um pouquinho para o que a gente já falou nas respostas anteriores, né? Não existe a quantidade certa de horas. O que existe, parece clichê falar isso, mas o que existe é a qualidade do seu estudo. Então, a gente tem que adaptar a sua realidade, o horário que você realmente tem, a sua capacidade de concentração e ao método de estudo que você utiliza. Sua memória auditiva, é visual, é motora? Você gosta de fazer resumo, organograma, mapa mental? Vai demorar um pouquinho mais fazendo isso? Então vamos adaptar a realidade que você tem a sua quantidade de horas, tá? Agora, o que importa é que você saiba aproveitar essas horas. Então tem gente que diz que às vezes, é porque eu estudo 10 horas por dia. E daquelas 10, aproveita realmente 2. Por quê? Porque está estudando da forma errada, porque está sem concentração, porque não está usando corretamente a sua memória. E tem gente que estuda 2 horas, depois que chegou do trabalho, depois que chegou da faculdade, e consegue naquelas 2 horas aproveitar, render o que renderia o outro estudando o dia inteiro. Então não existe a quantidade certa, existe a qualidade das suas horas de estudo. E isso é perfeitamente adaptável à sua realidade. Agora é óbvio que você tem que estudar a maior quantidade de horas por dia que você puder, com qualidade. Não esquecendo o seu horário de lazer, tá? Então se você gosta de assistir sua minissérie, vai assistir Walking Dead, Game of Thrones, né? Para os íntimos GOT, não é assim? Para os iniciados. Então vá assistir sua minissérie, vá dar sua corridinha na praia. Bem, vá também ter sua hora de lazer, tá? O segredo da vida é equilíbrio, não esqueça disso. Isso aí é método de estudo. Então você deve sempre ter no seu horário de estudo semanal disciplinas diferentes. Isso é um erro que vocês cometem muitas vezes. Pegar administrativo, então agora eu só paro quando eu acabar tudo de administrativo. Aí você acaba administrativo e não lembra mais, nem constitucional, nem português, nem informática, mais nada, né? Então, você tem que ter vários horários de estudos na semana, dividido entre essas disciplinas, tá? Então vamos botar aí, você que está estudando para tribunais, vamos começar com 5 disciplinas por semana, né? Aí quando aquelas disciplinas elas vão se esgotando, você vai acrescentando novas disciplinas. E além disso, você deve ter seu horário de aula, o horário de incremento da disciplina e o horário de revisão e exercícios, que devem ser separados, porque não adianta também nada disso seguido. Estudei, revisei e fiz exercício. Isso não mensura corretamente a qualidade do seu estudo. Então você deve ter, um dia eu assisto aula de administrativo, vamos supor. Aí no outro dia eu estudo o material que eu tenho, a lei, o código, dou uma lida naquilo ali e incremento o meu estudo. Um outro dia eu reviso o administrativo e faço questões. Aí no dia que eu estudei administrativo, eu assisto aula de constitucional. No dia que eu revisei administrativo, eu incremento português e assim por diante. Então, seu horário de estudo ele deve ser dividido entre várias disciplinas por semana e deve ter sempre o horário da aula, o horário do material, do incremento da matéria, revisão e exercício. Aí você vai fixando, 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 fixando. Lembrando que essa revisão ela não deve ser feita pelo material, ela deve ser feita pelo fruto do seu estudo. Ou seja, o organograma que você fez, o mapa mental que você fez, o resumo que você fez. E é por isso que esses mapas mentais, organogramas, resumos, não devem estar em folhas soltas. Isso também não é legal, lhe passa a sensação de desorganização. Eles devem estar num cadernozinho que você preparou daquela disciplina.
Então você revisa pelo fruto do seu estudo. Aí você começa a se familiarizar com a matéria e você vai vendo que o rendimento vai sendo cada vez maior. Você vai gostar. Veja bem, são momentos diferentes. O que é que você já sabe? Qual a base que você tem? Em que momento da sua preparação você está? Então, se você está começando, o ideal é você fazer o extensivo, porque aí você vai ter aquela visão geral, você vai ver a disciplina que você tem mais dificuldade, a disciplina que você consegue estudar sozinho, a disciplina que você precisa de ajuda. Então, você vai se situando ali da matéria, tá? Aí, no segundo momento, tipo, saiu o edital, aí agora eu tenho ali aqueles 2, 3 meses para dar aquela revisada geral, aí o intensivo cai como uma luva para você. Ou então, não, Manu, eu já estudei, agora eu estou aqui querendo um curso para colocar dentro do meu horário de revisão aqui. Aí o intensivo cai como uma luva para você, entendeu? Então, são momentos diferentes aí da sua preparação. Mas num primeiro momento estou começando, ou então quero me situar mais ou menos do que cai de cada matéria, quero ter uma noção de como essa história de concurso funciona, faço o extensivo. Passe mais um tempinho com a gente, mas vai valer a pena para você. Não, o concurso de tribunais, ele inclusive é muito útil para você que depois quer uma outra carreira também, né? O concurso de tribunais, ele não exige prática, então você pode entrar até no caso do técnico já ainda na faculdade, como muita gente faz, porque aí você já fica ali com seu saláriozinho, já lhe dá uma certa tranquilidade, ou também muita gente utiliza, principalmente o pessoal que pensa aí, o pessoal do direito que depois quer fazer uma outra carreira, pessoal de contabilidade que depois quer área fiscal, muitas vezes também passa por tribunal para ter assim aquele primeiro contato, né, com a vida do servidor público e também para já ter ali o contra-chequezinho garantindo os próximos passos da escada. Mas não precisa de preparação, de comprovação, né, prévia, a não ser a comprovação dos títulos, caso você esteja fazendo o concurso para uma área específica, né? Para analista administrativo, especialidade contador, analista administrativo, especialidade odontologia. Aí realmente você tem que comprovar aquela especialização, mas não comprovação de prática ou algo do gênero. Para ser bem sincera, eu não vou falar como professora, eu vou falar como servidora pública. Eu acho que o seu maior desafio é lembrar sempre que você está ali para servir. Você é um servidor da população. Então você lembrar de fazer sempre o seu trabalho com a melhor qualidade possível. Por quê? Porque você está ali para atender realmente aquele público e para fazer aquele trabalho realmente com eficiência. Lembrar também que se você chegou lá, é porque você é uma pessoa extremamente capacitada. Então não se acomode. Lembre-se sempre de fazer novos cursos, de buscar especializações, de tentar subir na carreira. Isso é uma coisa que me empolga muito atualmente. Por quê? Porque agora nós temos quase em todas as carreiras plano de cargos e salários, você tem incentivo, né, para especializações, e hoje o nível do funcionário público ele é muito bom, exatamente também por isso. Então eu espero que ao chegar do outro lado você se lembre que você também tem uma carreira para galgar e que antes de mais nada você deve ir trabalhar todos os dias, lembrando que você deve servir com qualidade a população. Esse eu acho que é o nosso maior desafio. No mundo no qual a tecnologia se assemelha à mágica, o Grupo SES oferece todo o suporte para o aluno alcançar seus objetivos. Somos a maior empresa de cursos online do Brasil. Com quase 10 anos no mercado, mais de 600 mil alunos já se prepararam com a gente, realizando seus sonhos. Quando o assunto é o futuro deles, nós não medimos esforços. E para ter certeza que estão no caminho certo, fazemos questão de disponibilizar os melhores serviços. São 24 estúdios em todo o país, com capacidade de gravação de 150 horas por dia, dedicadas ao preparatório que o aluno está estudando. Todos os dias um verdadeiro time entra em campo, um corpo docente de primeira linha, formado por juízes, promotores, procuradores, mestres e especialistas, levam o melhor conteúdo para os estudantes em vários níveis de preparação.
Para atender aos mais variados tipos de alunos, o Grupo SERS dispõe de diferentes serviços com foco no sucesso profissional de cada um. Vamos conferir. No SERS Cursos Online, nossos alunos recebem todo o suporte para as provas de exame de ordem e de vários concursos públicos. Na OAB, 1 em cada 3 aprovados é aluno do SERS Cursos Online. Com a carteirinha na mão, é hora de dar o próximo passo e a gente segue junto. Também é no SERS que os concurseiros encontram o melhor conteúdo para grandes certames que oferecem cargos de alto nível em várias instituições públicas por todo o país. No meuconcurso.com, os concurseiros têm à sua disposição uma série de preparatórios para nível médio e superior, nas áreas bancária, policial, tribunais, fiscal e outros órgãos da administração pública, a partir de um modelo de ensino compartilhado e com preço competitivo. Na nossa pós-graduação, selamos uma parceria tecnológica com a Estácio para oferecer cursos lato sensu em vários segmentos do direito. O SERS Corporativo é o lugar onde preparamos todos que buscam alinhar seus objetivos em busca dos melhores resultados nos seus negócios, empresas e na carreira pública. Mesmo antes de ingressar na faculdade, nossa presença já está garantida na vida de milhões de brasileiros que buscam seu lugar no ensino superior com o QG do Enem. Na Adverum Suporte Educacional, concurseiros e examinandos contam com vários serviços exclusivos, como a rodada de simulados, correção individualizada das provas e ainda suporte de coaching e mentoring. O Instituto da Construção é mais uma marca do Grupo SERS, que oferece ensino básico e de qualidade aos profissionais que desejam atuar na área, aprendendo uma nova atividade para se inserirem no mercado da construção civil. A Nova Microei segue o mesmo caminho do ensino profissionalizante, mas com cursos que focam na área de tecnologia, informática e idiomas. Em pouco tempo de expansão, o SERS Centro de Estudos, mais uma das nossas apostas, já está presente em praticamente todas as regiões do Brasil, levando a seriedade e o compromisso de quem realmente entende de preparação para ainda mais próximo dos alunos. O espaço físico conta com toda a infraestrutura e tecnologia de uma escola de ponta, baseado nos mais modernos e confortáveis conceitos arquitetônicos e de co-studying capazes de apoiar o aluno, aumentando suas chances e performance para aprovação nos mais variados certames. Tanta inovação, tanto compromisso vem sendo reconhecido. Hoje temos o orgulho de ser uma empresa inovadora reconhecida pela Endeavor. E agora, chegamos a São Paulo, uma cidade que não para, assim como o SERS. Inauguramos em 2016 a primeira loja conceito, que fica na Bela Sintra, uma importante área da cidade que reúne grandes empreendimentos. O espaço conta com cabines de estudo amplas e confortáveis, profissionais de coaching e mentoring, auditórios, aulas presenciais com grandes juristas, além de cafeteria e livraria jurídica completa. Esse é apenas o início de um novo ciclo, uma nova etapa do SERS, que em 2017 vai alcançar voos ainda maiores. Vamos juntos? Tornar-se especialista em qualquer área do direito é um grande desafio. Publicações, autores renomados, mestres, doutores e profissionais atuantes na área são as principais referências para você chegar cada vez mais perto do seu sonho. Ter um ambiente online, totalmente interativo, com mais mobilidade e flexibilidade para acompanhar as aulas, também são escolhas fundamentais para você que não pode perder tempo. É por isso que na pós Estácio SERS, os maiores nomes do direito preparam os maiores nomes do futuro do direito. Estude com profissionais experientes e conteúdos de qualidade e transforme qualquer lugar na sua sala de aula. Junte-se aos mais de 5.700 alunos que já garantiram sua especialização e uma carreira de sucesso. Acesse posestácio.sers.com.br. Escolha a pós que acompanha você.
Olá, muito boa noite para você que está nos assistindo aí de casa. Esse é o Raio X da Carreira e hoje nós vamos falar sobre a carreira de procurador do Ministério Público do Trabalho. Hoje tem muito assunto para falar, gente, sobre a carreira, dificuldades e progressos, os atrativos da carreira, a concorrência nesse concurso, as tendências para essa prova, os maiores erros cometidos pelos candidatos ao realizar essa prova, como deve ser a preparação para esse concurso e a experiência de vários profissionais que já atuam na área e vão compartilhar isso com vocês hoje. O concurso foi autorizado, a gente tem o edital que não deve demorar muito para sair. As vagas são para cadastro de reserva, mas a gente tem certeza que você vai garantir a sua. A expectativa são mais de 7 mil inscritos. A formação é em nível superior em Direito, tem que ter, no mínimo, 3 anos de atividade jurídica. A remuneração inicial é bem atrativa, começa em mais de R$28 mil. E o último concurso foi aberto em 2014, com oferta de 9 vagas. E aí, para conversar um pouquinho sobre esse concurso e sobre essa carreira hoje, nós temos vários procuradores, o Renato Saraiva, o Flávio Gondim, o Henrique Correia, o Ellison Miesa e o professor Rodrigo Bezerra, que vai falar um pouquinho sobre as dicas de língua portuguesa para esse concurso. Gente, boa noite. Queria que vocês dessem boa noite para quem está em casa também. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui. Sempre motivo muita alegria poder falar sobre a carreira do Ministério Público do Trabalho, carreira que eu abracei já há praticamente 12 anos e que significou para mim talvez a maior fonte de realização, não só profissional, mas também pessoal. Esse concurso, de fato, vai sair, como a Ana falou. O edital, segundo informações, deve ser publicado em breve. E o nosso primeiro conselho, né, Renato, Rodrigo, é que não aguarda a publicação do edital. Existe uma sinalização concreta de que o concurso acontecerá e nós não podemos desperdiçar tempo. Tempo aqui é um ativo muito valioso. Então, já passou da hora de, se você ainda não iniciou a sua preparação, não vinha focado nos estudos para esse concurso, está na hora de traçar um planejamento e a gente vai tentar, na medida do possível hoje, contribuir para a montagem desse planejamento. Maravilha. Boa noite para todo mundo que está em casa. Prazer imenso estar aqui dividindo esse raio-x da carreira com grandes pessoas, maravilhosos amigos aqui, professor Flávio Gondim, professor Renato Saraiva, a Ana, os professores Henrique Correia, Ellison Miesa, que são procuradores de trabalho. Eu já vou começar, como é que é um bate-papo muito gostoso e informal, vou passar a palavra para a Renata, mas vamos logo falar de uma coisa. Preparação para esse concurso. Vocês passaram no concurso. Essa história de estudou 6 meses, 2, 3 meses e passou no concurso, é verdade, Renato? Precisa de... Renato já está rindo aqui do meu lado aqui. Leva quanto tempo? Na moral mesmo, na vera, na verdade, aí fala pra gente. Leva quanto tempo a passar? Boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu não sou a melhor pessoa para falar nisso, porque eu passei na primeira fase do concurso do Ministério Público do Trabalho estudando 6 meses só. Mas, assim, não é o comum, não é o normal. Mas, na verdade, cada um tem o seu tempo, né? Tem pessoas que levam um tempo maior para poder assimilar todo o conteúdo, tem pessoas que levam um tempo menor, tem pessoas que só vão pelo caminho normal, tem pessoas que percorrem o atalho. Eu gosto muito do atalho, né? Eu me lembro que, quando eu passei nesse concurso, na primeira fase do Ministério Público, foi um concurso dos mais difíceis. Tanto que passaram, se eu não me engano, 12 na primeira fase, aí anularam umas questões, eu consegui entrar. E aí, quando eu fui fazer a segunda fase, encontrei com um colega que já fazia concurso há vários anos. Ele me perguntou: o que você está fazendo aqui? Eu falei: não, eu passei na primeira prova. Você passou? Você nunca esteve aqui, nunca teve em outros concursos. E aí, realmente, comigo, foram 6 meses de estudos até a prova, e eu, graças a Deus, consegui passar na primeira e depois, evidentemente, passei e me tornei procurador. Mas é claro que eu acho que um tempo bom, um tempo médio de preparação, eu acho que seria entre 1 e 2 anos, é um tempo ideal para você se aprofundar no concurso MPT. Normalmente as pessoas não fazem apenas o concurso MPT, normalmente elas trabalham junto com o juiz do trabalho. Então, elas estudam para o concurso de trabalho e também para o MPT. Eu diria para vocês que mais ou menos 30% do programa, 30% do programa do concurso do MPT, né, é diferente do concurso de trabalho. Então, você aproveita 70% do programa, é comum,
e 30% é específico do MPT. Mas esse específico é muito importante, porque fala exatamente das atribuições, das atividades do MPT, né, das diversas coordenadorias, as ações civis públicas, os trabalhos que são desenvolvidos pelo MPT. Então, normalmente, a galera estuda para juiz do trabalho e também se dedica para o concurso MPT. Mas, enfim, o tempo médio que se leva, em regra, é de 1 a 2 anos, porque é um concurso denso, pesado. O concurso MPT não é um concurso fácil e você tem que, e as provas realmente cobram do candidato uma preparação adequada para exercer esse cargo tão importante. Maravilha. Uma pergunta, outra curiosidade que eu queria que eu passar para o Flávio falar é o seguinte: o concurso ele é formado por várias fases e eu recebo, como gerente de cursos do SES, uma pergunta muito frequente: qual a importância da segunda fase? Como é que o aluno ele se prepara? Ele deve se preparar já agora? Ele deve se preparar depois que ele for aprovado na primeira fase? Flávio, você que é um professor que é especialista na segunda fase, inclusive o professor Flávio tem cursos preparatórios para a segunda fase do MPT, aliás, para a segunda e terceira fase, né, do MPT. Como é que o aluno deve se preparar para essa segunda fase? É agora? Espera? Como é? Fala aí a sua experiência. Rodrigo, antes de respondê-lo diretamente, deixa eu só informar quem está nos assistindo o seguinte: o concurso do MPT ele está estruturado em 5 etapas. Nós temos, em primeiro lugar, uma prova objetiva, um teste de múltipla escolha, normalmente com 100 questões. Nessa prova são aprovados os 200 candidatos melhor classificados. A famosa peneira, né? Há a possibilidade de extrapolação desse número em caso de empate na última classificação, ou mesmo em razão da aprovação, ou melhor, do acolhimento de algum recurso administrativo em face do resultado da primeira prova. Mas, em regra, passam ali 200, talvez um pouco mais, que se submetem à etapa seguinte, que é uma prova discursiva, uma prova aberta, uma prova subjetiva, normalmente composta de 4 ou 5 questões. Em relação a essa prova, tem um detalhe interessante. A gente percebe uma mudança muito nítida no perfil da prova. Essa é uma prova que, até alguns anos, tinha uma característica muito teórica, era talvez a prova mais densa, mais profunda do concurso, e nas últimas edições do concurso a gente percebe que esse perfil teórico tem sido abandonado e as questões hoje elas priorizam muito aspectos práticos. São apresentados problemas, situações concretas que seriam provavelmente enfrentadas por um procurador do trabalho, e o que o examinador pede é que o candidato se posicione em relação a esses problemas, se coloque de que maneira ele se conduziria naquelas situações. Então, hoje, os cursos que nós oferecemos no SES, voltados para a preparação de segunda fase, levam muito em conta essa mudança do perfil da prova, né? A gente trabalha a resolução de exercícios, muitas vezes exercícios inéditos que os professores elaboram com base no perfil das últimas provas, e o ideal é que o candidato ele não deixe para se preparar para a segunda etapa apenas depois da aprovação da primeira. Por quê? Essa prova exige, mais do que conhecimento técnico, exige, digamos assim, uma metodologia. É necessário simular esses exercícios, essas questões teóricas, respondê-las, se possível, contar com o feedback de um professor, de um membro da carreira, alguém que acompanhe o desenrolar do concurso. Porque, vejam, normalmente, entre a divulgação do resultado da primeira etapa e a realização dessa segunda prova, nós não temos muito tempo. Isso varia em relação a cada concurso, mas muitas vezes é 30 dias, 3 semanas. E, na minha avaliação, não é possível, nesse período, realizar uma estratégia de preparação adequada. Então, eu acho que, claro, lançado o edital, o foco deve estar voltado para a primeira etapa. A primeira etapa exige um estudo muito específico de legislação, a chamada lei seca, súmulas dos tribunais, mas o interessante é que o candidato possa, digamos assim, conciliar esse estudo para a primeira etapa já com um estudo para a segunda etapa. Num terceiro momento, nós temos a prova prática, que consiste na elaboração de uma peça processual. Tradicionalmente, essa terceira prova, ela acontece uma semana depois da realização da segunda prova. Normalmente, quem faz a terceira prova ainda não tem a garantia de que foi aprovado na segunda etapa. Entendeu? São realizadas segunda e terceira etapa em semanas consecutivas. Agora, só terão a terceira prova corrigida aqueles que lograrem êxito na prova de segunda etapa. E aí, num quarto momento, nós temos a prova oral,
uma prova que acontece em Brasília, lá na sede da Procuradoria-Geral do Trabalho. E, por último, encerrando aí o ciclo de avaliação, nós temos uma prova de títulos, que não é eliminatória, é uma prova meramente classificatória, mas que tem também um peso importante, inclusive na definição da lotação dos candidatos. Então, o que eu dizia agora há pouco em relação à prova de segunda etapa, essa importância, a necessidade de se antecipar o início da preparação, vale também para a terceira etapa. A prova de elaboração de peças processuais não exige só conhecimento técnico. É preciso toda uma metodologia de como, naquele curto espaço de tempo da prova, você tem às vezes 4, 5 horas para examinar um enunciado de um caso concreto, estruturar a sua peça e redigi-la, formular corretamente os pedidos. Então, às vezes o candidato ele até domina o conteúdo explorado na prova, mas ele, na parte técnica ali, de redação de uma peça processual, ele acaba escorregando. O ideal para evitar que isso aconteça é que se faça uma preparação antecipada e nós aqui no SESI estamos já, né, como temos feito ao longo dos últimos anos, oferecendo esse tipo de solução, tentando ajudar o candidato a construir a sua metodologia de resolução de questões discursivas e elaboração de peças para que ele possa se sair de maneira satisfatória nessas duas provas. Inclusive, professor Flávio, a gente aprovou no último concurso do MPT o primeiro lugar. O Rafael Foreste foi um dos nossos alunos. E aí a gente vai ouvir um pouquinho do depoimento do Rafael agora. Eu conheci o SERS quando eu passei na primeira fase do Ministério Público do Trabalho. E aí eu precisava, naquele momento, como eu já vinha estudando para concurso, eu precisava focar no Ministério Público do Trabalho, ou seja, na atuação do Ministério Público do Trabalho e nas suas teses, enfim, nas coordenadorias. E aí eu me deparei com o curso do SERS, que exatamente tinha esse objetivo. Então, como eu já tinha excelentes referências de outras pessoas e colegas, fiz o curso e realmente foi exatamente aquilo que eu buscava naquele momento, que era digamos, uma imersão, né, no Ministério Público do Trabalho. Quer conhecer mais histórias de sucesso? Então acesse o blog eusousers.com.br e o Instagram, @eusousers e confira. Envie também sua história de sucesso para o e-mail eusou@ces.com.br. Vamos juntos! Parabéns aí ao Rafael, né, primeiro colocado aí no penúltimo concurso que houve para o Ministério Público do Trabalho. E, não sei se vocês sabem, eu já estou de licença sem vencimentos no Ministério Público há um ano e sinto muita saudade do tempo em que eu atuava de maneira mais forte, de maneira intensa, no MPT, especificamente em Pernambuco, na Procuradoria-Geral do Trabalho da 6ª Região. Flávio hoje está na Paraíba, mas, poxa, trabalhamos vários anos juntos e lá, mais do que colegas de trabalho, nos tornamos amigos, companheiros. E é muito legal, gente. A profissão do parquê laboral, do mesmo Ministério Público, é muito interessante. Muito interessante por quê? Não só pelos vencimentos, pelo subsídio, que é altamente atrativo, mas pelo tipo de atividade, o tipo de benefício social que você pode repassar para a sociedade. São tantos os exemplos, tantos os casos. Por exemplo, os membros do Ministério Público que atuam no combate ao trabalho escravo, ao trabalho forçado, ao trabalho degradante. Os membros do Ministério Público que atuam nas empresas, né, protegendo os trabalhadores que sofrem assédio sexual, que sofrem assédio moral, trabalhadores que têm uma jornada extenuante. Então, são inúmeras atividades, né? O combate a cooperativas fraudulentas, a toda forma que objetiva fraudar as relações do trabalho, a parte de moralidade administrativa com a defesa incansável do concurso público. Então, o resultado do trabalho do parquê laboral, ele beneficia muitas vezes centenas, milhares de pessoas. Muitas vezes, nos termos de ajuste de conduta, né, se impõe uma multa no TAC, e essa multa acaba se revertendo para instituições de caridade, acaba se revertendo para instituições que prestam serviços para aqueles mais carentes. Então, o trabalho desenvolvido pelo Ministério Público do Trabalho é belíssimo. Eu sinto muita saudade desse tempo, né? Hoje minha vida mudou bastante, mas eu tenho muito orgulho de ter participado intensamente em Pernambuco com os meus amigos e colegas
nessa atuação do Ministério Público. É apaixonante. E Flávio até quer falar um pouco sobre isso. Eu sinto muitas saudades, mas a vida me levou para outros caminhos. Mas saibam, né, que eu, independente de qualquer coisa, sempre defenderei a bandeira do Ministério Público do Trabalho. Tenho muito orgulho, ainda faço parte de licença, mas de ter feito parte do Ministério Público do Trabalho. É uma profissão belíssima. Acho que vocês vão adorar ser procuradores do trabalho. Fazendo não é um contraponto, na verdade um complemento ao que o Renato falou, tem dois aspectos na atuação do Ministério do Trabalho que eu acho muito interessantes. O primeiro é o seguinte: quando a gente pensa na carreira de juiz do trabalho, pensa na rotina de um juiz do trabalho, as audiências que ele realiza, as matérias com que ele lida, a gente pensa logo no que eu vou chamar das questões patrimoniais relacionadas ao contrato de trabalho. É o aviso prévio, é férias, é pagamento de verbas rescisórias. Tudo isso faz parte também do universo dos procuradores do trabalho. Nós lidamos com esse tipo de matéria. Mas a nossa atuação vai bem mais além. Talvez aqui resida um ponto assim, de diferença entre as carreiras do Ministério Público do Trabalho e da magistratura trabalhista. Renato citou aqui vários exemplos: trabalho escravo, assédio moral, assédio sexual. Percebam, em todas essas questões, nós não estamos lidando com aspectos patrimoniais do contrato de trabalho. Em muitos casos, o objeto do nosso trabalho são os chamados direitos fundamentais do trabalhador. Em muitas questões, a gente lida até mesmo com a temática dos direitos humanos. O cidadão, que é titulado em uma série de direitos, direito à intimidade, direito à liberdade de expressão, liberdade religiosa, ele não se despe desses direitos a partir do momento que ele celebra um contrato de trabalho, que ele adentra no ambiente profissional. Então, uma das missões do Ministério Público do Trabalho é tutelar, é garantir que o cidadão trabalhador possa ter seus direitos fundamentais respeitados. Essa é uma atuação, eu posso garantir a vocês, muito instigante, muito desafiadora, vai além daquele aspecto puramente patrimonial, aritmético das verbas trabalhistas. E um outro ponto é o seguinte: muitas vezes, para solucionar um caso concreto que está ali na nossa mesa, o Ministério Público ele não se limita simplesmente a uma atuação repressiva, punitiva, ele não vai simplesmente penalizar o empregador que descumpre a legislação, o infrator da lei. O nosso trabalho exige, muitas vezes, um papel de articulação social. O Renato deve se lembrar disso, de alguns casos, pelo menos, em que ele atuou, em que foi necessário fazer uma interlocução com os setores da sociedade civil, às vezes com outras instituições públicas, realizar mediações. Né? Às vezes eu estou lá com uma denúncia sobre a minha mesa de que uma empresa X não cumpre a cota legal de pessoas com deficiência. A Lei 8.213 exige que empresas privadas com mais de 100 empregados mantenham em seu quadro de pessoal um percentual de pessoas com deficiência ou reabilitadas pela Previdência Social. Muitas vezes essa empresa comparece numa audiência e apresenta lá a versão dela dos fatos. Olha, de fato eu não estou cumprindo a legislação, mas não é por descaso, não é por descompromisso, eu estou esbarrando nesse e naquele obstáculo. E, às vezes, antes de partir simplesmente para punir aquela empresa, pelo fato de ela não estar em dia com o cumprimento da obrigação legal, o que a gente vai é fazer interlocução com outros órgãos, tentar demover esses obstáculos, né? Quando a gente se convence que, de fato, ali uma boa-fé, um propósito da empresa em cumprir a legislação. Então, o nosso trabalho é marcado muito por esse papel de articulação, de interação com outras instituições. É outro ponto que eu gostaria de destacar. Interessante que a nossa atuação ela não é só judicial, ela tem uma atuação extrajudicial muito forte. Eu lembrei até aqui de um caso em que nós recebemos uma denúncia em Pernambuco e que os hospitais só contratavam os enfermeiros depois de que eles trabalhassem para os hospitais como trabalhadores voluntários. Foi uma denúncia do próprio Conselho de Enfermagem. E imagine, eu ter que investigar todos os hospitais públicos e privados de Pernambuco, quanto tempo eu não ia levar para fazer isso? O que eu fiz? Peguei, designei uma audiência pública e convoquei todos os hospitais. E aí todos compareceram, através de seus representantes. Tinha até o hospital militar, veio gente fardada e tudo. Foi bem bacana. E eu deixei bem claro a situação que estava acontecendo e que o Ministério Público do Trabalho não ia tolerar aquela fraude às relações do trabalho. Ou seja, primeiro ele tinha que trabalhar com um trabalhador voluntário, não recebendo nada. Se fosse aprovado depois de um ano, aí era contratado. E que
eu dava um prazo, naquele momento, de 30 dias para todos os hospitais regularizassem aquela situação. E aqueles que não fossem regularizados, a nossa investigação iria começar exatamente através da denúncia do Conselho daqueles que não regularizaram. Ou seja, em 30 dias não existia mais nenhum trabalhador voluntário laborando nos hospitais. Com uma simples audiência pública, nós resolvemos todo um problema no segmento, porque ninguém queria ser investigado pelo Ministério Público do Trabalho em Pernambuco. Então, essa é a importância, às vezes, né, da nossa atuação também extrajudicial, que muitas vezes funciona até com mais rapidez do que aquela atuação judicial. Então, realmente, a nossa carreira é uma carreira muito, muito bacana, muito bonita. Renato, para quem, de repente, não teve ainda um contato mais próximo com a atuação do Ministério Público, eu acho que uma informação relevante é a seguinte: hoje eu atuo no ofício de primeiro grau, como o Renato fazia até pouco tempo. Eu digo com tranquilidade, 80% do meu tempo, da minha força de trabalho, é dedicada à minha atuação extrajudicial. Eu consigo resolver 80% dos conflitos que me chegam através de ferramentas como o inquérito civil, o termo de ajuste de conduta, a notificação recomendatória. Só em último caso é que a gente tem partido para a judicialização, quando a gente encontra, de fato, uma resistência, uma recalcitrância na postura lá dos empregadores. E todos nós sabemos que o sistema judiciário brasileiro encontra alguns problemas estruturais que acabam repercutindo na duração dos processos. Então, o fato de o Ministério Público poder se valer desses instrumentos de atuação extrajudicial para resolver conflitos acaba, muitas vezes, se vindo para contornar esse problema da morosidade dos processos judiciais, que não é novidade para ninguém. E é por essas situações que as pessoas escolhem a carreira de procurador como um sonho mesmo, com muita dedicação, se preparam e abdicam de coisas para poder fazer esse concurso. É o caso do professor Henrique Correia, que foi aprovado, vai contar para a gente um pouquinho no vídeo agora como é que foi a preparação dele e dar dicas para você que também está pensando em seguir carreira de procurador. Bom, inicialmente, obrigado aí pela oportunidade de participar do Raio X e a oportunidade de falar sobre o Ministério Público do Trabalho, que é a minha grande paixão, né? A decisão em prestar concurso para o MPT, ela surgiu depois de muito tempo que eu já estava prestando concurso. Eu tinha um sonho, sair da faculdade já como servidor, e depois da faculdade eu queria prestar concurso para juiz, queria ser juiz do trabalho. E prestei diversos concursos, e na época não saía com tanta frequência o concurso para procurador. E saiu um concurso para o MPT, eu achava que era muito distante, fui prestar e fui passando nas fases. E até não passei na terceira fase, mas vi que era possível. E aí comecei a estudar de forma mais focada para o MPT e passei no segundo. Então a decisão ela foi por uma escolha ali quando eu prestava para a magistratura. E foi a melhor decisão da minha vida. As dificuldades que eu tive durante a preparação, eu acho que são as mesmas de muitos concurseiros, né? É aquela angústia de que está perdendo os melhores anos da vida, ver os amigos aproveitando mais e a gente recluso, né? Então é uma angústia, né? Esse lado psíquico que nós todos temos. Agora, mais especificamente a preparação, eu cometi um erro muito grave. Por isso que eu tive que prestar tantos concursos. Eu não era uma pessoa organizada, com materiais e tal. Então, a cada novo concurso que eu prestava e não passava, eu precisava retomar aquela organização. Isso tomava um tempo. Então, eu acho que eu demorei muito para passar por conta disso. A partir do momento que eu passei a ter um caderninho por matérias e organizar melhor as 10 matérias, e aí eu comecei a obter aprovações e até a aprovação no MPT. E um último ponto, eu sei que aqui nós estamos rápido aqui na entrevista, mas acredite mais em você. Um desabafo aqui que eu sempre faço, eu não acreditava no meu potencial. Achava que eu não era capaz. Duvidava da minha própria capacidade, porque eu tinha colegas que eu achava que sabia muito mais do que eu. Isso era muito contraproducente. Se você tiver esse problema, acredite em você, né? O que
distingue um do outro é a otimização do tempo e organização, e é óbvio, né, o esforço. Eu vejo nos meus alunos os mesmos erros que eu cometia, que é essa falta de organização, né? Um ponto bem tranquilo que você precisa fazer agora que o edital vai sair do MPT é ter a planilha de estudos. E a planilha de estudos, você não precisa de planilhas complexas. Às vezes eu vejo alguns, hoje está muito em voga, os coaches, né, que são aquelas pessoas que acompanham a preparação, com planilhas complexas a cada minuto. Pô, é mais difícil fazer aquela planilha do que estudar. Então, tem uma planilha básica. A melhor planilha é aquela que você consegue executar, né? E vai adequando essa planilha. Então, o erro que eu vejo é na organização, na otimização, de não ter uma planilha básica. Faça isso. Você tem que acordar na quarta-feira e saber que o seu encontro é com o direito do trabalho, na quinta com o constitucional e assim por diante. Olha, estudos em grupo, eu tenho dificuldade de verificar a eficácia, principalmente para a primeira fase. A primeira fase é um estudo, vou até usar o que o Ellison fala, é um estudo solitário. Então, pegar as questões ali dos concursos anteriores, e, né, estudar bem de forma solitária, fazer um curso básico. Então, a primeira fase. E tenha, só acrescentando aqui a pergunta, tenha o concurso, cada fase é uma fase. Então, a primeira fase deve ser tratada de forma diferente da segunda, a segunda da terceira e assim por diante. Você não vai passar para procurador se você não passar na primeira fase, né? Então, não adianta você saber todas as doutrinas da galáxia se você não sabe lei, súmula e OJ. Né? Então, veja a primeira fase, depois para você pensar na segunda. Então, estudos em grupo funcionam? Para a primeira fase, vejo com muita dificuldade. Para as outras fases, pode ser até que funcione. Cursos indicados. Olha, sou suspeito de falar, até porque eu pertenço ao melhor curso mais organizado, hoje o maior do país. Então, nós temos aí o curso da Magistratura e Ministério Público, que é uma pavimentação, é um alicerce muito interessante, né? Nós temos aqui uma isolada, eu e o professor Ellison, de súmulas e OJs dos tribunais, que é um curso também extenso, de 28 aulas, que dá uma excelente base nessas duas matérias básicas do direito e processo de trabalho, com 2 procuradores do trabalho mostrando a visão da instituição, né? Então, eu indico o CERS, e é óbvio, você tem outros cursos muito bons, mas o que eu conheço e o que eu acredito, né, é o CERS. E doutrina, olha, gente, para a primeira fase, uma doutrina mais básica, né? Eu indico uma ferramenta que eu acho que é importantíssima, que é o Revisaço. O Revisaço, o Ministério Público do Trabalho, ele te traz as últimas 6 provas, 5 provas comentadas e depois tem uma parte teórica. Então, é pegar esses livros direcionados. Cada fase é uma fase. Você não vai passar para procurador sem passar na primeira. Tenha isso em mente. Eu tenho alunos que estudam há 10 anos e que nunca passaram na primeira fase. Isso é muito frustrante. Tem que prestar para a primeira. Para responder essa pergunta, eu precisaria pelo menos mais uns 20 minutos, né? Se eu pudesse falar aqui de todos os pontos positivos de ser procurador do trabalho, eu precisaria de um pouco mais de tempo. Mas, resumindo, eu me considero um apaixonado pela instituição e o grande barato da vida é ser realizado com o que faz. Eu acho que a gente passa muito tempo no trabalho para ser insatisfeito. Eu seria um advogado frustrado, por exemplo. E seria um professor também frustrado em razão... eu queria ser juiz ou procurador. Então eu me considero realizado ter passado no concurso. Mas muito, minha vida mudou muito. E não só em termos financeiros e de vaidade, que isso é importante, muito importante também, mas eu me sinto útil para a sociedade, né? Quando eu consigo regularizar uma situação de um frigorífico, de uma usina, com milhares de trabalhadores, com uma única ação, ou melhor, com um único TAC,
né, e aqueles empregados ainda estão nos postos de trabalho, eu acho isso fantástico, né? Tem um acidente de trabalho grave, nós vamos lá, atuamos para que aquele acidente não ocorra novamente, então é de forma preventiva. Eu olho a vida do juiz do trabalho, que é muito importante, mas ele enxuga gelo, ele fica lá com o desempregado, que já não está mais no posto. Você amanhã, procuradora e procurador do trabalho, vocês atuarão para que aquele empregado tenha seus direitos ainda como empregado. Isso é lindo. Né? Isso é fantástico. O que eu acho mais legal do procurador de trabalho é que ele é uma ferramenta útil para a sociedade. Né? Então, eu quando vou para a procuradoria, eu vou feliz para trabalhar. Poxa. Né? E outra coisa, que os juízes não nos ouçam, né? Eu acho um ambiente mais leve, mesmo entre os procuradores. Né? Você não tem uma hierarquia com o procurador regional, com o subprocurador, nem com o PGT, que é o Procurador-Geral do Trabalho. Né? Eu nunca vi um procurador de trabalho chamar o PGT por doutor. Chama sempre pelo nome. Então, entre os procuradores, mesmo já no concurso você vai sentir isso, o ambiente é mais leve, é de igual para igual. Né? E isso eu acho fantástico. Eu acho a instituição fantástica. Eu acho o Ministério Público do Trabalho fantástico. Né? Ponto negativo, eu teria uma certa dificuldade. Deixa eu ver. Quando passa no concurso, você tem que ir para lugares, às vezes, que não é a sua região. A minha primeira lotação, eu fui para Roraima. Fui morar em Boa Vista. É um lugar longe do interior de São Paulo, que é onde eu morava. Mas eu vou te contar, cara, eu fui tão feliz em Boa Vista. E eu ainda dei a sorte, só para encerrar realmente, eu já extrapolei o prazo aqui, mas eu fui de coração aberto. Eu frequentava a igreja, eu fiquei sócio do clube, eu dei aula lá em Boa Vista, em 2 faculdades. Então eu estava totalmente inserido na sociedade. E uma vez eu ouvi uma frase: todo lugar longe é perto de outro lugar. Então ali eu conheci tudo, uma realidade fantástica. Tenho muita saudade da região norte. Né? Então fui feliz lá. Então esse ponto negativo de ter que ir morar, às vezes no interior e tal, mas vai de coração aberto, vai para aprender, vai para visitar, vai para fazer amizade. Uma das amizades mais sinceras que eu tenho ainda é de Boa Vista. Então eu fui feliz. Né? E nesse final eu desejo que você que esteja ouvindo aí a entrevista seja tão realizado na profissão quanto eu sou. Né? Desejo isso a você e entre de peito aberto nos estudos, porque não há tempo perdido. Né? Viva integralmente essa fase dos estudos, que isso vai ser recompensado. Tá bom? Obrigado novamente, Renato, pela oportunidade de falar do Ministério Público. Um abraço a todos vocês que estão nos ouvindo. Até mais. Então, excelente aí a participação do professor Henrique Correia, né? Dicas maravilhosas. E eu queria perguntar agora ao Flávio novamente aqui, no programa para o concurso, quais são aí as disciplinas mais importantes? O que é que agora quem está em casa, que está nos vendo, que está pensando em se preparar para o concurso do Ministério Público do Trabalho, o que é que ele deve focar? Quais são os conteúdos mais relevantes? Como é o estudo? Deve focar direito do trabalho? Aquelas outras disciplinas que não estão ligadas, vamos dizer assim, diretamente ao núcleo, né, pesado, direito do trabalho, processo de trabalho, constitucional, administrativo, elas são importantes. Queria que você falasse um pouquinho desse conteúdo para o concurso. Perfeito, Rodrigo. Veja, o conteúdo programático, ou melhor, as disciplinas do concurso, elas estão divididas em 3 grupos. Um primeiro grupo que envolve constitucional, direitos humanos, direito do trabalho, processo civil. O grupo 2, salvo engano, envolve direito administrativo, direito empresarial. E nós temos um grupo 3, que é composto por direito penal, direito previdenciário, direito internacional e direito comunitário. Esse grupo 3 ele é cobrado apenas na prova de primeira etapa. A partir da segunda fase, há uma espécie de afunilamento do conteúdo programático. Algumas disciplinas já não podem mais ser cobradas. Isso está expressamente previsto na resolução do Conselho Superior do Ministério do Trabalho, que disciplina a realização do concurso. Então, para a primeira prova, vocês precisarão estudar disciplinas que estão, digamos assim, mais distantes do universo trabalhista, direito penal, direito internacional, mas a partir da segunda etapa, as atenções se voltam, são concentradas realmente para direito constitucional, direitos humanos têm um peso muito forte no nosso concurso,
Direito do trabalho, processo civil. Eu diria que essas são, digamos assim, são os eixos principais que devem orientar a preparação do candidato. Agora, dentro dessas disciplinas, dessas tradicionais, há também uma forma específica, uma abordagem específica exigida do candidato. E aqui nós temos, mais uma vez, uma distinção com relação à preparação para o concurso de juiz do trabalho, né? Então, é muito importante no estudo para as segunda e terceira etapas, que o candidato ele faça uma imersão no campo de atuação do Ministério do Trabalho, conheça a atuação das nossas coordenadorias nacionais. Para isso, basta visitar o portal da Procuradoria-Geral do Trabalho, portal mpt.mp.br. Vocês encontrarão lá um link sobre as coordenadorias nacionais. São 8. O que são essas coordenadorias nacionais? Elas foram criadas a partir do ano 2000 e elas correspondem a 8 áreas de atuação prioritária do Ministério do Trabalho. Normalmente nós chamamos internamente de metas institucionais. Quais seriam essas áreas? Promoção da igualdade de oportunidades em matéria de emprego e profissão, combate à discriminação, a primeira delas. O combate ao trabalho escravo, na verdade, o propósito do Ministério Público é lutar pela erradicação do trabalho em condição análoga escrava, né, no nosso país. O combate ao trabalho infantil e às irregularidades envolvendo o trabalho de adolescentes. Combate às irregularidades trabalhistas na administração pública. Regularização do trabalho portuário e aquaviário. Meio ambiente do trabalho, a defesa da rigidez, da segurança, do cumprimento das normas de saúde e segurança no trabalho. Então, promoção da liberdade sindical, bem lembrado, Rodrigo. Todas essas são áreas prioritárias de atuação do Ministério do Trabalho e, em relação a cada uma delas, há uma coordenadoria nacional que se reúne periodicamente para traçar algumas diretrizes de atuação, tentar, tanto quanto possível, uniformizar a atuação do Ministério Público. E é importantíssimo que o candidato conheça as deliberações, as orientações dessas coordenadorias. Esse é um ponto que eu gostaria assim, de chamar a atenção, realmente destacar. Outra matéria que tem um peso muito forte é, dentro de direito processual, do trabalho e processo civil, a questão do processo coletivo, né? Esse é o principal instrumento de atuação do Ministério Público. Figuras como ação civil pública, ação civil coletiva, são temas que exigem assim, um domínio profundo por parte do candidato. Inclusive porque na terceira etapa, lá na elaboração de uma peça processual, há uma grande probabilidade de ser cobrada a elaboração de uma ação civil pública. É assim que tem sido ao longo dos últimos anos. Dos últimos 10 concursos, apenas em 2 deles nós não tivemos na terceira etapa uma petição inicial de ação civil pública. Há algum tempo nós tivemos uma inicial de uma ação rescisória, numa hipótese que envolvia a atuação do Ministério do Trabalho. Foi a edição do concurso que mais, digamos assim, se distanciou da característica tradicional da prova. E esse outro caso a que eu me referi, na verdade, foi apenas uma variação. Não se exigia uma petição inicial de ação civil pública, se exigia, na verdade, um recurso ordinário nos autos de uma ação civil pública. Foi uma forma que a banca examinadora encontrou de diversificar um pouco, trazer um elemento surpresa para a prova, mas sem se distanciar desse nicho, né, de conteúdo. Então, coordenadorias nacionais, a parte do processo coletivo e uma última sugestão, em direito constitucional é importante dedicar atenção à chamada teoria geral dos direitos fundamentais. É um tópico bastante teórico lá do programa de direito constitucional, mas que tem um peso fortíssimo na nossa prova. Ô Flávio, é bom você falar da revista da NPT, que eu acho que todo mundo tem acesso online, na versão online, né? Perfeito, Renato. É uma das principais fontes de consulta, né, para quem está se preparando para o concurso. É um conteúdo que está disponível, pode ser baixado gratuitamente no site da ANPT, a Associação Nacional dos Procuradores de Trabalho. É www.anpt.org.br. Essa revista ela é publicada semestralmente e ela traz uma compilação de artigos doutrinários, decisões judiciais relevantes e peças processuais elaboradas por membros do Ministério Público. Então, é tudo que o candidato precisa para nortear o estudo dele para a segunda e terceira etapa. E conteúdo acessível gratuitamente, né, fácil visualizar, basta fazer o download lá no site da NPT. Flávio e Renato, uma pergunta. Embora eu seja professor de língua portuguesa, vocês passaram no concurso
E eu queria perguntar para o Renato, e eu sempre digo assim, eu conheço o professor Flávio, conheço o Renato, conheço o Henrique, conheço o Elcio, são pessoas que escrevem muito bem. Uma pergunta, é importante escrever bem para a segunda, terceira etapas do concurso? E aí, quem vocês dois? Não é porque, por exemplo, Renato, eu conheço o Renato, que eu trabalho com ele há muito tempo, eu sempre digo, né, porque trabalho comigo não, trabalho comigo, mas o Renato escreve muito bem. Né, raras são as vezes que o Renato me consulta sobre alguma dúvida, alguma coisa. O Flávio, a mesma coisa. E aí? O candidato está nos Rodrigo, vendo agora. Ele precisa crucial, se preocupar com o português? Precisa muito. Agora, que fiquemos bem entendidos, escrever bem não é escrever difícil. Não, esse é um equívoco que o candidato incide com muita frequência. Acha que para causar uma boa impressão ao examinador, ele tem que palavras bonitas, rebuscar. Esqueçam isso. Escrever bem é escrever de maneira objetiva, de maneira concatenada, né? Saber sistematizar bem as ideias e, claro, não cometer erros crassos, não pecar ali na questão gramatical, na questão da concordância. Veja, é crucial, é o grande diferença. Na verdade, quem vence a barreira da primeira prova, normalmente é alguém que já reúne um bom conhecimento técnico, tem uma bagagem, não se passa na prova da primeira etapa à toa. Então, a aprovação na segunda e terceira etapa ela é decidida em detalhes. Além de, na minha visão, o componente sorte tem que estar presente. Eu sou daqueles que não nega que é preciso um pouco de sorte para ir bem nessas provas. Claro que a sorte sozinha não vai levar ninguém a lugar nenhum. Por que ele está dizendo a sorte? Porque são inúmeros temas. E, às vezes a gente consegue ser feliz em sala de aula, né, dos nossos alunos e destacar temas que acabam sendo cobrados na prova. Isso tem acontecido, nem sempre, mas felizmente. tem acontecido, né? Não que a gente, né, trabalhe em prol disso. A gente quer deixar o candidato preparado para enfrentar qualquer tipo de situação na prova, mas às vezes coincide, né? Vem a calhada e a gente tem abordado um tema em sala. Aconteceu isso mais de uma vez, né, Renato? E aí é onde eu digo, entra um pouco o componente de sorte. Conhecimento técnico vai ter que ter, se quiser chegar à fase final do concurso, mas, como eu disse, a prova se decide nos detalhes. E aí o bom uso do vernáculo ali, o português correto, escorreto, é que vai fazer a diferença. O examinador está muito atento a isso. O MPT tem uma peculiaridade, que é muito elogiada pelos candidatos, é que há muitos anos nós temos espelhos de correção nas provas abertas. Outros concursos ainda não implementaram. Isso para o candidato é fantástico, traz muita transparência e segurança. E se vocês observarem os espelhos de correção da segunda prova, vocês vão ver que vocês verão que um dos itens que está lá, são analisados pela banca examinadora, é o uso correto do vernáculo. Então, isso é garantia de pontuação. O candidato que não for bem nesse ponto tende a ter uma avaliação. Ô Flávio, eu estou recebendo várias perguntas aqui e alguns querem saber, professor, se eu passar nesse concurso, tem chance de eu ficar em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte ou em Curitiba? Só nas férias, viu, Renato? Veja, a gente está aqui, a proposta é tentar traçar um raio-x, né, trazer para vocês uma visão completa do que é a carreira do Ministério Público do Trabalho. É uma carreira apaixonante. Eu gostaria muito, né, de contar com a presença de alguns de vocês aqui no nosso time em breve, que vocês passem a ser nossos colegas. Agora, venham com a consciência de que as lotações iniciais não são as lotações ideais dos nossos sonhos. Né? Hoje, o Ministério do Trabalho é uma instituição que está bastante interiorizada. Foi uma decisão política nossa, há alguns anos, de criar unidades em cidades mais distantes, tentar chegar aos rincões mais longínquos do nosso país, porque havia, como ainda hoje, a percepção de que é preciso estar mais próximo da sociedade para captar as demandas dos trabalhadores e poder oferecer uma resposta mais ágil aos problemas. Então, quem passa no concurso hoje tende a ficar em lotações, normalmente não coincidem com capitais, né? Salvo na região norte, nós temos ainda alguns estados que possuem vagas abertas em capitais. Normalmente é a segunda ou a terceira maior cidade de cada estado. Né? Cidades bem estruturadas, nas quais praticamente todas as grandes instituições já estão instaladas. Mas isso, talvez alguns não saibam, a questão da lotação ela é definida a partir da classificação no concurso. Né? O nosso concurso é um concurso nacional, algo que vai passar a acontecer agora também com o concurso da magistratura trabalhista, mas até pouco tempo os concursos da magistratura trabalhista eram promovidos de maneira regional, cada TRT realizava o seu próprio concurso. Então,
o candidato a magistratura tinha essa opção. Ele disse, não, eu vou prestar o concurso do TRT de São Paulo, do Rio de Janeiro. No caso do Ministério do Trabalho, isso nunca foi possível. O concurso sempre foi nacional e a lotação é definida a partir da ordem de classificação. Agora, o testemunho que a gente recebe dos colegas é que isso não é um empecilho. O candidato, o procurador, ele precisa estar advertido disso, consciente disso, mas é muitas vezes isso que vai contribuir para que a pessoa mais se realize no trabalho, porque ele vai, às vezes, trabalhar numa região mais carente, em que há ali conflitos trabalhistas, digamos assim, latentes, e que ele vai poder prestar uma contribuição mais efetiva, vai ser um instrumento efetivo de transformação na vida das pessoas. O que não deixa de ser também, né, Renato, um grande aprendizado, uma grande experiência de vida. Eu não tenho dúvida que quem passa por essa situação sai um ser humano muito melhor. Principalmente você que vai ser novo na carreira, muita cautela. Porque às vezes a gente pega alguns colegas que entram e querem ser super-herói, entendeu? E cuidado, porque tem que saber aonde você está, saber como é que você vai interagir ali nessas cidades, que às vezes tem cidades, né, que são mais distantes, mais perigosas, e ninguém quer virar nome de estátua, né? Então tem que ter muito cuidado, atuar sempre, mas com cautela, com inteligência e não com arrogância ou com truculência, porque esse não é o estilo nosso do Ministério Público do Trabalho. Agora, a galera também está querendo saber, se viu outras mensagens aqui, e quantas vagas nós temos? Flávio, temos vagas? Vejam, a informação oficial que tem circulado é de que esse é um concurso destinado à formação de cadastro de reserva. É preciso compreender bem isso, porque, vejam, nós temos ainda alguns candidatos aprovados junto com o concurso que não foram nomeados. 5 ou 6 candidatos que estão aguardando nomeações. Essas nomeações devem ocorrer em breve. Então, nós não temos cargos ociosos, cargos já criados por lei e não ocupados. Mas o que nós temos é perspectiva concreta de surgimento, de desocupação de alguns cargos que hoje estão ocupados. Nós temos, por exemplo, ao redor do Brasil, 3 ou 4 situações de colegas que estão pleiteando a sua migração para vagas do 5º constitucional nos tribunais regionais de trabalho. O 5º constitucional está lá previsto na Constituição, né? Cada tribunal, cada TRT tem lá 1/5 das suas vagas reservado, melhor dizendo, a membros oriundos do Ministério Público da Advocacia. Então, nós temos 4, pelo menos, processos de preenchimento de vagas de 5º constitucional já em estágio avançado no Ministério da Justiça, que processos que podem ser concluídos a qualquer momento. Com a saída desses colegas para ocupar cargos no Judiciário, automaticamente, né, surgirá a demanda por nomeação pela contratação de novos procuradores. Além disso, nada impede que ocorra, por exemplo, a saída de colegas por motivação espontânea, pedidos de exoneração, não é, Renato? Você tem conhecimento de alguma situação? Eu não posso garantir as outras vagas, mas pelo menos uma vaga eu vou garantir, que provavelmente eu não vou retornar, então, ao término da minha licença sem vencimentos, eu vou pedir exoneração. Então, pelo menos uma vaga, o Renato Saraiva garante. E quem garantiu uma vaga também em um dos últimos concursos foi o Frederico Ceruti. Ele foi 5º lugar no penúltimo concurso do MPT e ele vai falar um pouquinho sobre essa experiência para vocês. Eu sempre já tinha visto a página do SERS na internet, mas recebi muito boas indicações de colegas de concurso público que estão prestando, mas o fator principal foi um colega meu, aprovado num concurso passado do Ministério Público do Trabalho, que falou muito bem do curso e me indicou e falou que seria um fator determinante para a minha aprovação. Então, por isso eu fui atrás, me informei, vi uma aula experimental, se não me engano, do concurso, gostei, fui atrás e fiz e achei muito bom. Fui conhecendo aos poucos a atividade do Ministério Público do Trabalho e fui me apaixonando pela atividade. E foi aí aos poucos, e conhecendo aos poucos as matérias mais afetas ao Ministério Público e outros temas mais interessantes que eu fui gostando mais e fui me inspirando mais para estudar. Foi basicamente por conta disso que eu estudei para o Ministério Público do Trabalho. Então, a mensagem que eu posso deixar para vocês é não desistir. Concurso é persistência, é não desistir, é não parar de estudar, é continuar, é prestar, é buscar conhecimento,
é sempre mirar o objetivo, porque a sensação de ser aprovado é indescritível. Parece que saiu um fardo das nossas costas, mas é só o início, é vencer uma batalha para continuar numa guerra, querendo fazer o bem e melhorar nosso mundo trabalhista. Muito legal a história do Frederico. E quem vai conversar um pouquinho com a gente também é o professor e procurador Ellison Miessa. Ele fala um pouquinho sobre os instrumentos do MPT, os campos de atuação, o novo CPC, como é que reflete na atuação do MPT. Vamos lá, um pouquinho do vídeo do Ellison Miessa. Essa é uma pergunta que eu recebo com bastante frequência dos alunos. Qual que é a diferença, na verdade, do concurso e, principalmente, qual que é a diferença da atuação do Ministério Público para a magistratura? A grande diferença que nós temos entre a magistratura e o Ministério Público do Trabalho é que o Ministério Público do Trabalho tem um poder de ação. Então, ele pode ajuizar a ação, entrar com a ação, mas, consequentemente, ele não tem o poder de decisão que é conferido ao julgador. Quando a gente vai trazer isso também para o concurso, nós temos algumas diferenças, principalmente na fase prática, que o Ministério Público vai ter ali as ações que ele pode ajuizar, e quando você vai estudar para a magistratura, você fica mais ligado, evidentemente, ao aspecto da decisão judicial. Mas na sua preparação, qual é a grande diferença? Aqueles que estudam para a magistratura, e eu mesmo prestei muito tempo concurso para a magistratura, e depois que fui para a área do Ministério Público do Trabalho, quando você estuda para o concurso da magistratura, já te dá uma base muito sólida para você prestar um concurso do Ministério Público do Trabalho. E o que diferencia são os aspectos principais do concurso do Ministério Público, que são as coordenadorias. Então, são aqueles aspectos que o Ministério Público atua com mais frequência. Então, você vai estudar, vai usar, evidentemente, toda a base que você tem lá, se você estudava para a magistratura, você vai usar toda a sua base, mas aí você vai ter que se especializar em alguns pontos. Vai ter que estudar as coordenadorias do Ministério Público do Trabalho, vai ter que ter um conhecimento grande de direitos humanos, porque aqui pesa bastante direitos humanos, embora agora também na magistratura foi incluído também no edital da magistratura, e nós temos também que estudar muito tutela coletiva. Obrigatoriamente, você vai ter que estudar lá a ação civil pública, a ação civil coletiva. A tutela coletiva cai com muito mais frequência na prova do Ministério Público, porque é o nosso dia a dia, do que, evidentemente, na prova da magistratura. Em resumo, o que vai diferenciar o seu estudo é que você vai ter que estudar bastante direitos humanos, vai ter que estudar a tutela coletiva e ainda tem o regime jurídico do Ministério Público, que não cai na prova da magistratura e cai na prova do Ministério Público do Trabalho. Os campos de atuação do Ministério Público do Trabalho são esses principais pontos, aí, esses temas que eu disse que o diferencia, evidentemente, do concurso da magistratura. E o Ministério Público do Trabalho, nós temos as coordenadorias, e essas coordenadorias elas acabam facilitando o seu estudo para o concurso. Porque nós temos, por exemplo, uma coordenadoria de meio ambiente, que é um campo de atuação nosso. Então, todos os aspectos do meio ambiente do trabalho, por exemplo, a empresa concede programas de equipamento, programa de prevenção de riscos ambientais, a empresa tem programa relacionado ao controle médico de saúde ocupacional, a empresa concede equipamentos de proteção coletiva. Então, toda essa análise é feita pelo Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho também atua nas fraudes trabalhistas, no seu aspecto coletivo. Então, por exemplo, nós vamos analisar a terceirização, uma empresa está terceirizando adequadamente aquela atividade. O Ministério Público do Trabalho também trabalha na análise do trabalho infantil. Então, ele atua no trabalho infantil, seja para fazer a inserção daqueles trabalhadores adolescentes, quando nós temos, por exemplo, uma aprendizagem, seja para retirar a criança ou adolescente quando inadequadamente trabalhando numa atividade que não é admitida. O Ministério Público do Trabalho também atua em aspectos relacionados ao trabalho degradante, ao trabalho escravo. Então, quando nós temos restrição de liberdade, quando nós temos condições indignas no meio ambiente do trabalho para que um trabalhador possa exercer as suas atividades, aí você tem ações ajuizadas pelo Ministério Público, termo de ajustamento de conduta. O Ministério Público também atua na tutela ali dos direitos dos trabalhadores dentro da administração pública. E um outro ponto de atuação do Ministério Público é nas liberdades sindicais. Então, são nas
atuações sindicais, para verificar se as eleições sindicais estão adequadamente sendo realizadas, se está existindo uma democracia dentro do sindicato, enfim. Esses são os principais pontos de atuação do Ministério Público que estão nas coordenadorias do Ministério Público. E é importante que você que está se preparando para o concurso do Ministério Público do Trabalho, que entre no site do Ministério Público, veja lá as nossas coordenadorias e seu estudo seja direcionado a esses aspectos. Existe um último ponto que é as práticas discriminatórias. O Ministério Público também atua para afastar a discriminação nas contratações, dentro do próprio contrato de trabalho e assim sucessivamente. Não deixe, portanto, de olhar essas coordenadorias. Nesses aspectos materiais que nós estudamos, então o Ministério Público pode tutelar todos esses direitos aí dos trabalhadores, ele tem alguns instrumentos. E ele tem um instrumento judicial, que o principal é a ação civil pública, e tem também instrumentos extrajudiciais. Dentro dos instrumentos extrajudiciais, nós temos o inquérito civil, que é um mecanismo adequado para a gente apurar a violação aos direitos dos trabalhadores. Uma vez verificada essa lesão, o Ministério Público pode oferecer para a empresa a formalização de um termo de ajustamento de conduta, que nada mais é, como o próprio nome já diz, um termo para que a empresa se ajuste aos comandos da lei. E se ela não cumprir, aí nós teremos uma penalidade que será executada no caso de descumprimento deste termo de ajustamento de conduta. O Ministério Público também tem um outro instrumento de atuação, que é a audiência pública, que ele atua como um articulador social. Por exemplo, nós estamos tendo lá um problema na construção civil. O Ministério Público faz uma audiência pública para falar a respeito da instrução normativa da NR número 18. E aí na NR número 18, aí ele convoca para participar desta audiência lá os próprios representantes das empresas, os engenheiros, a sociedade. Então ele trabalha como um articulador social, levando esse conhecimento à sociedade, prevenindo acidentes e assim sucessivamente. Pode acontecer de, neste inquérito, ser demonstrado que houve uma irregularidade e a empresa não aceitar formalizar o termo de ajustamento de conduta. Aí o Ministério Público pode entrar com uma ação civil pública de competência da Justiça do Trabalho. O novo CPC é um regramento que veio novo aí, né, em 2015, e ele de fato ele modifica toda a sistemática processual e vai atingir evidentemente o Ministério Público do Trabalho. O principal ponto que eu diria que nós teremos de reflexo na atuação do Ministério Público do Trabalho é na formação dos precedentes judiciais. Agora, com o novo CPC, os precedentes judiciais, diversos deles, passam a ser de incidência obrigatória, e na criação desses precedentes judiciais passa a ter muita relevância a participação do Ministério Público do Trabalho como um fiscal da ordem jurídica. Por exemplo, quando você vai agora fazer um incidente de resolução de demandas repetitivas, então eu tenho lá 200 mil processos a respeito de uma matéria. Aí o tribunal resolve que vai criar uma tese para julgar aqueles processos. Escolhe lá 2 processos e cria uma tese. Na hora que ele escolhe esses 2 processos, nesta criação da tese, tem que ter a participação do Ministério Público do Trabalho, uma vez que esta tese vai refletir em diversos outros processos. Ou seja, nós teremos aí uma atuação coletiva que obrigatoriamente impõe a participação do Ministério Público do Trabalho. Então o novo CPC, como ele cria esses mecanismos para os precedentes judiciais, ele impõe obrigatoriamente a participação do Ministério Público, porque os precedentes judiciais, por serem obrigatórios, eles vão atingir diversos processos. E, consequentemente, o Ministério Público, como tutelador da ordem jurídica, deve participar da criação desses instrumentos. Alguma dica específica para o concurso do Ministério Público do Trabalho? Como eu disse a vocês, como regra, as pessoas estudam para a magistratura e depois direcionam para o Ministério Público do Trabalho. Hoje em dia já tem bastante gente que estuda direto para a prova do Ministério Público do Trabalho. Mas ainda que você estude para a prova de magistratura e agora resolve direcionar o seu foco para a prova do Ministério Público do Trabalho, qual que é a dica que eu deixo? Primeira coisa, você precisa de um curso para te dar ali uma noção da prova do Ministério Público do Trabalho e especificar o que você deve estudar detalhadamente. E aqui eu deixo
a dica do nosso curso do SERS, com professores extremamente preparados para a sua prova do Ministério Público do Trabalho. Nós temos aqui procuradores de trabalho, o próprio professor Renato Saraiva, nós temos aqui o professor Henrique Correia, Flávio Gondim. Então, todos aqui sabem da atuação do Ministério Público do Trabalho, sabem o que a gente faz no dia a dia e o que cai na prova. A gente estuda a prova do Ministério Público do Trabalho e isso já vai facilitar bastante a sua vida. Digo também aí, você precisa de algumas obras específicas. Eu e o professor Henrique, nós temos aí uma coordenação de um livro Estudos Aprofundados para o Ministério Público do Trabalho, que trata especificadamente dos pontos que caem ali na prova do Ministério Público do Trabalho. Então, essas coordenadorias que nós falamos, dos instrumentos de atuação do Ministério Público do Trabalho. E aí a dica essencial que eu deixo é a seguinte: organize-se. Organize-se, faça um cronograma de estudo, inclua neste cronograma de estudo as matérias dirigidas às coordenadorias do Ministério Público, esses instrumentos de atuação do Ministério Público, direitos humanos e o regime jurídico do Ministério Público do Trabalho. Esses pontos são os que mais se diferenciam da prova do Ministério, da prova da magistratura e, portanto, são os pontos que você mais deve estudar. Dessa equipe, essa grande equipe de procuradores, de profissionais da área, estão aqui ministrando o nosso curso preparatório para este concurso, que o professor Rodrigo vai conversar um pouquinho mais sobre isso com a gente. Professor, como é que está esse curso? Está completão? É de questões? É de dicas? O que é que o pessoal pode esperar dessa preparação? Olha só, Ana, nós temos um curso regular, já no nosso site, maravilhoso, que está, assim, um sucesso fantástico, que é o nosso curso completo para o Ministério Público do Trabalho e Magistratura do Trabalho. Então, você já se prepara, faz um curso, se prepara para 2 concursos, como o Renato já falou. Coordenação do professor Otávio Calvi. Com o professor Otávio Calvi, que é juiz de trabalho, né, com a presença do professor Flávio Gondim, com a presença de outros procuradores, do Henrique Corrêa, do Hélio Mies. Ou seja, é um curso maravilhoso. É um curso que você já pode começar a se preparar por ele. E eu que faço uma pergunta, Renato, vamos ter curso assim que sair o edital? Bom, nós em breve vamos lançar um curso intensivo de revisão do conteúdo específico do Ministério Público do Trabalho com resolução de questões. Vocês sabem que o Ministério Público do Trabalho ele normalmente não terceiriza, né, Flávio, a banca, é a banca interna. Então, nós vamos resolver as últimas provas para que vocês realmente cheguem afiados para esse concurso. Então, em breve, vocês vão receber novidades aí sobre o lançamento do nosso curso intensivo, Teoria e Questões, né, voltado especificamente para o concurso do MPT. E mais, nós temos, para mim, o melhor professor de prática para o MPT do Brasil. Com certeza que é o professor Flávio Gondim. É um cara super antenado, conhece tudo e realmente prepara. Ele é o responsável por nós estarmos conseguindo ter os primeiros colocados no concurso. Então, em breve, ele vai lançar o curso preparatório para a 2ª e 3ª fase do MPT. Gente, você não pode perder, entendeu? É um investimento? Mas vale a pena. Ele vai pegar a sua mão e vai levar você até o momento da posse. Não perca esse curso aí com o professor Flávio Gondim, que vai ser específico para a 2ª e 3ª fase. Como ele disse, não adianta começar a estudar, né, só quando terminar a primeira prova, porque não dá tempo. Maravilha, Renato. E só para ressaltar o nosso curso completo, a equipe de professores é a melhor possível. Nós temos Direito do Trabalho, professor Otávio Calvi, Gustavo Cisneiros, Rafael Tonassi. Direito Processual, nós temos o Hélio Mies, a Ariana Linhares. Direito Coletivo, com Henrique Correia. Civil, com Cristiano Sobral, Cristiano Chaves. Nós temos Direito Processual Civil, com o professor Rodrigo da Cunha. Constitucional, com a professora Flávia Bahia. Nós temos Administrativo, com o professor Matheus Carvalho. Penal, com o professor Fábio Roque. Ou seja, é uma equipe maravilhosa. Nós temos aqui tópicos jurídicos contemporâneos, trabalho escravo, trabalho comunitário, direito sindical, com o professor Flávio Gondim. Ou seja, você não pode perder essa oportunidade. Não é isso? De começar a se preparar o quanto antes para o concurso do MPT. E aí se prepara para o MPT, sair um concurso da magistratura, pode fazer, sabe por quê? Porque esse nosso curso, nós temos princípios da magistratura e princípios do MPT, né, no nosso curso aqui. Ou seja, você já pode estudar para 2 concursos com um curso só. Então, não pode perder. E como o Renato disse, em saindo o edital, nós vamos lançar um curso intensivo, aí já é um curso de resolução de questões, mas você já precisa vir afiando os conhecimentos já com o nosso curso teórico.
Exatamente. E é com essa dica maravilhosa do professor Rodrigo Bezerra que nós encerramos o nosso Raio-X da Carreira de hoje. Queria agradecer bastante a você que nos assistiu e acompanhou o programa até o final e aos nossos convidados de hoje, o professor Renato Saraiva, o professor Rodrigo Bezerra, o professor Flávio Gondim e os professores que gravaram os vídeos e contribuíram também para esse debate, o Henrique Corrêa e o Ellison Miessa. E lembre-se, uma vaga eu garanto. Gente, até a próxima. Até o próximo Raio-X da Carreira. Boa preparação, boa prova para vocês. Tchau, tchau.